Boa noite a todos, sejam bem-vindos e saibam todos vocês que para mim é uma satisfação estar aqui reunido com vocês para mais esse nosso encontro, ok? Bom, essa, vocês sabem, é a nossa terceira teleaula e nós vamos abordar o assunto sintaxe e semântica do modelo IDEF1X. O título por si só já requer que eu explique alguma coisinha para vocês, porque eu creio que as palavras sintaxe, semântica e IDEF1X não devem fazer parte do vocabulário do dia a dia de vocês. Concordam comigo? Ok, mas não tem problema. Então vamos começar. IDEF1X é um método e uma linguagem para modelagem de dados. Ok? Sintaxe está relacionado diretamente com a gramática, relacionado com regras, relacionado com conceitos, ou melhor dizendo, relacionado com convenções que a gente usa nessa linguagem. Ok? Então, assim eu expliquei já a sintaxe. E a semântica em si, a semântica nada mais é do que o próprio significado. Ok? Então, com isso, eu expliquei as 3 palavras-chave do título da nossa aula de hoje, né? Agora, lembrem vocês que vocês já conhecem um método para fazer modelagem de dados, aquele que nós vimos na aula passada, lembram, né? O MER. Então, hoje, nós vamos apenas ver um outro método, ok? Nós vamos ver um outro método, só que esse método, ele tem mais recursos do que o método anterior, se bem que ele não é tão divulgado quanto o método anterior, pelo menos aqui no Brasil. Mas, antes de começarmos a explorar os assuntos propriamente ditos, nós vamos fazer uma pequena revisão com o professor Krishna. Vamos lá, professor Krishna. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui de volta. E vamos começar, então, essa aula de hoje com uma breve revisão da aula passada, né? A aula passada ela foi bastante interessante porque a gente conseguiu, partindo daquela ideia de níveis de abstração, né, o professor Eugênio, ele partiu do modelo descritivo e conseguiu, de acordo com uma metodologia, apresentar para vocês um modelo conceitual, né? Então ele partiu de um modelo descritivo em cima de uma historinha envolvendo alunos que cursam disciplinas, que tiram notas, né? E, através dessa história, ele modelou isso segundo o modelo entidade-relacionamento, né? O modelo entidade-relacionamento foi o modelo apresentado na aula passada e ele tem como principais elementos as entidades, né, que representam objetos de interesses do sistema, os atributos, que são informações elementares pertinentes a essas entidades, né, os relacionamentos, que representam associações entre essas entidades, e a cardinalidade, né, que representa o número de instâncias das entidades nos relacionamentos. Fora esses conceitos básicos, a gente viu também alguns conceitos específicos de relacionamentos, né, alguns tipos de relacionamentos bastante importantes do MER, que são as agregações. Por exemplo, as agregações é quando você agrega 2 entidades que já estão num determinado relacionamento para compor com um terceiro relacionamento com uma terceira entidade. A gente viu, por exemplo, o conceito de especialização, né? Especialização, por exemplo, se eu tiver uma entidade pessoa, em que eu tenha atributos de pessoa e eu tenha pessoa aluno e pessoa professor, em que eu tenha atributos específicos de aluno, específicos de professor, mas que compartilham também atributos comuns da entidade pessoa, então uma especialização, né? A gente viu relacionamento ternário, que são relacionamentos em que envolvem 3 entidades, e a gente deu o exemplo de um avião pilotado por um piloto pousando em um aeroporto, né? E, finalmente, a gente viu o conceito de autorrelacionamento, que é quando uma entidade tem relação consigo própria, né? E na aula passada também
finalizando, o professor Eugênio apresentou uma metodologia, né, através da qual você consegue partir do modelo descritivo e chegar a esse modelo de entidade de relacionamento, selecionando os sujeitos, né, e em seguida os sujeitos representando entidades, em seguida os verbos de relacionamentos e assim sucessivamente. Bom, e agora a gente vai continuar com a aula de hoje, com o modelo IDF1X. É com você, professor Eugênio. Pois não, pessoal, estamos juntos novamente e vamos começar mostrando o objetivo da aula, explicitamente usando o quadro para isso, ok? Então, olha, o nosso objetivo é exatamente conhecer os conceitos relacionados ao IDF1X. Isso aqui, IDF1X, vem de Integrated Definition Method for Information Modeling, ok? Ou seja, o que é que nós vamos fazer na realidade? Nós vamos conhecer as principais construções da sua linguagem, quer dizer, da linguagem IDF1X, ok? E as etapas que constituem este modelo. Nós já sabemos, que eu comecei a aula dizendo, que isso aqui é para modelagem de dados, ok? Então, nós vamos trabalhar na aula com um outro método para fazer modelagem de dados. Bom, a metodologia IDEF, atenção para o seguinte, hein? IDEF, aqui eu não estou falando nada além de IDEF. Essa metodologia é formada por um conjunto de padrões esse conjunto foi desenvolvido pela Força Aérea dos Estados Unidos, tá? Vinculada ao programa ICANN. ICANN vem de Integrated Computer Aided Manufacturing, tá? E isso foi feito para o uso na engenharia de software. Lembrem, vocês fazem uma cadeira de engenharia de software, não é? Então, esse conjunto todo, esse conjunto de padrões aqui, tá? Ele é usado também na engenharia de software, ok? O IDF1X é para modelagem de banco de dados. Aí vocês notam, quem está com atenção a isso, que aqui tem um X e aqui em cima tem apenas IDEF. Por quê? Porque a gente tem IDEF 0, que é para modelagem de, para modelagem de atividade. Tem a IDEF 4, que é para modelagem de UML, e assim por diante. E tem a IDEF 1X, tá? Que é para modelagem de banco de dados. Então, supondo que isso aqui está claro para vocês, eu vou passar para o slide seguinte, onde eu vou dizer para você que a descrição completa de todos os métodos, obviamente do IDEF, pode ser vista no site oficial do IDEF, que está aqui especificado aqui embaixo, né? Por quê? Porque se alguém tiver interesse em ver as outras características do IDEF, as outras que não fazem parte do banco de dados, ok? Podem recorrer a esse site aqui e lá encontrar lá tudo o que precisa, ok? Agora, nosso caso específico é IDEF1X, não é verdade? Então, esse IDEF1X ele é publicado como padrão, isso é importante, só que é padrão nos Estados Unidos, tá? Isso é um padrão usado nos Estados Unidos, tá? E ele é o quê? Ele é uma linguagem, atenção para isso, porque ele é uma linguagem, tá? E um método. Ele não é apenas uma linguagem, nem apenas um método, ele é as duas coisas, tá? Para modelagem de dados, e ele é composto de 5 fases, ok? Então, olha, eu vou aqui para dizer para vocês o seguinte, esse método IDEF1X é o que nós vamos trabalhar hoje, mas vocês já sabem um outro método. Se vocês, por exemplo, estivessem no mercado de trabalho e tivessem que resolver um problema de modelagem, vocês já tinham conhecimento. Eu sei o MER, funciona, aliás, aqui para nós, ele é mais usado do que esse. Lembram que no comecinho da aula eu falei? Ele não tem uma divulgação tão grande, porque ele é padrão nos Estados Unidos, não é padrão no Brasil. Mas ele é usado pelo mundo afora. Mas o conhecimento, quer dizer, não o conhecimento, mas a utilização dele não é tão grande quanto o MER, apesar de ele ter muito mais recursos do que o MER, como nós vamos ver na aula de hoje. Tá certo? Então vamos comigo ao quadro para a gente continuar a aula.
Aqui, ó. A linguagem IDF1X tem como construções sintáxicas elementares 5 coisas, tá? Ela tem entidades, que não é nenhuma novidade para nenhum de vocês, que todos nós já sabemos o que é entidade, né? Ela tem domínios, tá? Que vocês têm uma noção razoável de domínio, hoje vai ter uma noção melhor. Tem visões, que vocês ainda não têm essa noção, mas vão ter já já. Tem atributos, que todos vocês trabalham com atributos, sabem o que é atributos, e tem também relacionamentos, né? Relacionamentos, muito bem. Então, estas são as construções sintáxicas, tá? Elementares. Trabalhando com essas coisas aqui, nós podemos saber, não saber, mas entender como funciona o método IDF1X. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar em cada transparência e explorar um pouquinho cada uma dessas 5 coisas, que nós acabamos de falar. Tá certo assim, pessoal? Se vocês concordam, então eu faço. Aqui, ó, vou falar sobre entidade, né? Então, o que é uma entidade? Apesar de vocês saberem, eu vou repetir. Uma entidade, ela representa um conjunto de um mesmo tipo de objeto, que pode ser real ou pode ser abstrato. A gente já sabe, tá? Cada membro ou objeto, isso aqui é a mesma coisa, tá? Membro ou objeto, no nosso significado, é exatamente a mesma coisa. Então, cada membro ou objeto deste conjunto é a instância ou ocorrência de uma entidade. Instância é exatamente a mesma coisa que ocorrência, tá certo? Que, para lembrar vocês, nada mais é do que uma fotografia dos dados naquela hora ali, tá? Eu tirei uma fotografia dos dados agora, eu chamo isso de instância dos dados. Se mudar e eu tirar outra fotografia, isso é outra instância, ou ocorrência, se vocês quiserem assim, tá? Atenção para essa frase aqui, ó, importante. Toda entidade, já está até grifada por mim mesmo, mas eu vou grifar por cima agora. Toda entidade tem uma chave primária. Isso é um conceito importantíssimo. E eu vejo mesmo profissionais da área de informática acharem que não é necessário ter uma chave primária numa entidade. É um engano razoavelmente feio, hein? Então, por favor, o próprio método, tá, dentro do IDF1X, ele fala, isso aqui é uma coisa do método. Você tem que ter chave primária. E essa chave, obviamente, identifica univocamente suas instâncias. Não é verdade? Cada chave primária identifica univocamente. Vamos rapidamente relembrar, porque para desencargo de consciência meu, isso. Quer dizer, com a chave primária, eu chego exatamente num registro, tá? Se eu quero saber alguma coisa com aquela chave primária, eu chego naquela coisa sem dúvida. Univocamente, claro, significa isso, quer dizer, sem sombra de dúvida. Ok? Então, isso é o conceito de entidade, que eu só fiz um replay para vocês. Dizendo também que como background, quer dizer, como conhecimento anterior, vocês já precisariam saber isso e, graças a Deus, vocês já sabem, né? Então, vamos continuar. Olha aqui, ó. Para eu dar, ainda dentro do método, mais alguma coisa importantíssima, tá, sobre a entidade, eu vou dizer o seguinte, ó. Vou falar sobre convenção, tá? Então, vocês olhem esse desenho aqui de baixo e veem que é um retângulo, não é verdade? É um retângulo com os cantos angulares. Isso nada mais é do que uma convenção do método IDF1X para a entidade independente, ok? Quando vocês forem analisar um modelo e acharem alguma coisa desse jeito, isso aqui é uma convenção que diz isso aqui é uma entidade independente. Toda entidade, de acordo com o método IDF1X, tem que ter um nome, está aqui em cima, né? E tem que ter um número. Entidade, número tal, e o nome tal, né? O retângulo é dividido em duas partes. Estão vendo aqui, ó? A parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima ficam os atributos chaves, ok?
O que é chave fica aqui nessa parte que eu estou assinalando. Aqui eu botei chave 1, chave N. Pode ter uma chave apenas de um atributo ou a chave de vários atributos que vocês já sabem, não é verdade? Muito bem. E na parte de baixo, que é essa parte aqui, ó, ficam os outros atributos. Os atributos que não são chave. Eu botei aqui atributo 1, atributo 2, etc, 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 atributo X. Ou seja, aqui você pode ter quantos atributos o seu problema exigir que tenha, ok? Muito bem. Nesse outro lado, a gente tem a atividade dependente. E a convenção utilizada pelo método de def1x é um retângulo com cantos abaulados. Vejam aqui, ó, por favor. Ok? Essa é a convenção para a entidade dependente. Agora, o que é entidade dependente? Como o nome sugere, é uma entidade que depende de outra, que ela não existe sozinha. Você pode dizer também, é uma convenção que se usa, que uma entidade dependente é uma entidade fraca. Entidade fraca ou entidade dependente é a mesma coisa. E aqui os comentários são os mesmos. A chave fica aqui em cima, né? Aqui pode ter quantas chaves, quer dizer, quantas chaves não, aqui só tem uma chave primária. Uma chave. Agora a chave pode ser com um único atributo ou composta, me perdoem, de vários atributos. Aqui embaixo são os atributos não chave, ok? Então, com isso, eu dei para vocês uma convenção do método IDEF1x para trabalhar com entidades, não é verdade? Muito bem. Então, agora vamos para frente e ver domínio, tá? Vamos trabalhar com domínio. Por que eu vou trabalhar com domínio? Simplesmente porque eu mostrei para vocês as construções básicas. Uma era atributo, a outra era domínio, e eu vou falar cada uma delas. Então, um domínio é um conjunto de valores definidos e nomeados, quer dizer, para os quais a gente dá nome, né? Do qual um ou mais atributos extraem seus dados. Tá? Em IDEF1x, quer dizer, no método IDEF1x, os domínios são definidos separadamente das entidades, fiquem atentos para isso, né? Permitindo, desta maneira, padronização e reuso. Quer dizer, eu posso fazer um padrão e posso usar esse padrão onde quiser. Tá? Um domínio é considerado um conjunto imutável cujos valores podem ou não ser usados. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre domínio para vocês entenderem, porque só uma definição assim eu creio que não é suficiente. É assim, olha. Eu posso saber ou dizer uma coisa que todo mundo sabe. Por exemplo, sexo só existe masculino e feminino, pelo menos para mim. Pode ser que existam outros por aí, tudo bem. Então eu posso criar um domínio onde o conjunto é masculino e feminino, e quando alguém for dizer sexo, não pode botar 0 ou 1, só pode botar masculino ou feminino. O sistema só aceita masculino ou feminino. Okay? Então aquilo não muda nunca, é masculino ou feminino. Eu poderia também criar outro domínio de outras coisas. Poderia, por exemplo, digamos que eu quero gênero de filmes. Então eu boto romance, boto ficção, boto policial, boto guerra, boto lá o que for. Aquilo ali, se aquilo ali for imutável, eu posso criar como um domínio. Agora atenção para o seguinte, olha, prática isso aqui, né? Às vezes você pode criar uma tabela para colocar esses dados ou colocar um domínio. Aí eu dou uma dica. Quando eu boto a tabela, quando eu boto um domínio? Eu diria assim, a regra é bem simples. Se seus dados não vão ser alterados nunca, é muito, mas muito melhor fazer um domínio. Se seus dados vão mudar, aí você vai ter que ser forçado a fazer uma tabela. Tá? Então essa é a regra. Muda o dado? Não. Então bota um domínio que você não tem que fazer vínculo, não tem que fazer nada, está lá associado. E aqui no IDEF1x, o domínio eu crio a parte. Eu posso criar um domínio lá e depois associar aquele domínio com qualquer atributo de qualquer entidade. Muito importante saber essa coisa, tá certo? Vamos voltar e continuar lá no quadro. Vamos falar agora de visões, ok? Então isso para vocês é novidade, então vamos lá. Um modelo IDEF1x, quer dizer, nós estamos só falando no IDEF1x nessa aula, claro, né? Tem uma ou mais visões, tá? Ele pode ter uma ou mais visões. Agora, o que é uma visão? Uma visão é um conjunto de entidades e seus domínios, quer dizer, os atributos dele aqui, para
algum propósito, tá certo? Entidades e domínios são definidos no glossário e são mapeados uns para os outros nas visões. Eu sei também, por isso que eu vou aqui à frente, que essa definição não fica muito clara. Você entendeu? Mais ou menos para mim é menos, não é mais. Então o que é mais? Mais é assim, olha, uma visão. Imaginem, vou inventar uma coisa aqui, um sistema acadêmico, tá? Sistema acadêmico. Então tem a visão do aluno, que é o que você aí quer saber sobre o que tem lá naquela base de dados. Tem a visão do professor, o que eu e o professor Christian quer saber, né? Tem a visão dos coordenadores, quer dizer, o que ele interessa daquele monte de entidades que tem lá. Isso é visão. Okay? Visão é isso. Ou seja, é um subconjunto de um conjunto inteiro de interesse para alguma pessoa, alguma área. Entenderam isso? Isso que é visão. Ok? Então vamos continuar aqui no quadro. Atributos. Tá? Atributos, todo mundo já sabe, mas vamos rever, não custa nada. Quanto mais nós virmos isso, melhor a gente fica nisso, né? São propriedades estáticas das entidades e relacionamentos definidos por um domínio associado, ok? Fiquem espertos. Cada atributo é identificado pelo seu nome, que é único, né? Se lembra, cada coluna é única, né? Na forma de uma frase nominal, no singular. Esse no singular, eu queria grifar aqui para você, para dizer o seguinte, ó, não se deve botar nome de atributo sem ser no singular, tá? Nem nome de entidade também, é tudo no singular. Não façam o erro, que aliás em alguns lugares a gente vê, colocar nomes no plural quando é redondamente errado. Tá? Então isso que descreve a característica que o atributo representa e pelo respectivo domínio, ok? Ou seja, o que é isso? Os atributos, né, são as colunas que a gente conhece, né? São as colunas. Então, você, ao definir o atributo, deixa eu explicar para vocês, olhando para vocês, fica melhor. Os atributos fazem parte das tabelas, vocês já viram. Quando você define um atributo, além do nome do atributo, você tem que dizer o tipo dele. Porque esse atributo aqui é para quê? É um número que pode ser inteiro ou real, ou é uma frase que pode ser uma string. Então você tem que dizer quando vai declarar um atributo, esse atributo ele é string de 40 ou de 20, esse atributo ele é um número inteiro ou real. Então você precisa definir. E o atributo, você dá um nome para ele. Eu sugiro, os meus alunos do presencial, eu bato, desde a primeira fase até a última, eles ficam doutores nisso. Olha, o nome tem que ser expressivo. Você não pode botar o nome do atributo A. A significa o quê? Absolutamente nada. O nome do atributo deve ser pessoa, ou funcionário, ou sei lá o que for nome disso, sexo, ou salário. Não pode botar um nome que não represente a realidade. Quanto melhor for nomeado esse atributo, mais fácil será o entendimento, ok? Vamos continuar lá no quadro com as nossas considerações. Agora vamos falar sobre relacionamento, ok? Aqui eu vou ter que falar muito, porque aqui tem uma grande vantagem do método IDF1X com relação ao MER, e por isso a gente tem que falar bastante sobre isso. Então, primeira coisa, um relacionamento, o que é? É um conjunto de associações entre ocorrências de entidades que são relevantes para o ambiente modelado, ok? Aliás, o relacionamento é representado como uma linha de conexão rotulada, ou seja, tem um rótulo nessa conexão, tem um nome escrito, tá? Entre duas entidades, tá? Com um ponto em uma das extremidades ou em ambas as extremidades, ok? Em IDF1X, todos os relacionamentos são binários. Isso aqui não custa nada eu explicar para vocês com mais propriedade. Relacionamento binário
é o relacionamento entre duas entidades, ok? É claro que na vida real pode existir relacionamentos ternários, o professor Krishna até deu um exemplo na aula passada, pode ser relacionamento quaternário, relacionamento de qualquer tipo, mas o IDF1X, ele só trabalha com relacionamento binário. Alguém podia pensar, então é uma restrição muito forte, o método é falho. Pelo contrário, isso é extremamente interessante, porque nós podemos pegar um relacionamento de qualquer tipo e transformar em relacionamentos binários, e fica mais enxuto. Fica melhor de trabalhar. Então, não é uma desvantagem do método o fato dele só trabalhar com relacionamento binário, ok? É simplesmente um artifício que eles usam para facilitar o modelo, o entendimento, a clareza, ok? Ok. Vamos continuar com o relacionamento, que tem bastante coisa para a gente aprender. Então, olha, eu vou mostrar aqui a sintaxe dos relacionamentos de conexão e a cardinalidade, sintaxe, tá? Eu falei para vocês as convenções que a gente ia usar. Então, aqui está a primeira convenção, ó. Suponham vocês que aqui tem uma entidade e suponham vocês que aqui tem outra entidade, tá? Esse 0, 1 ou mais, que é representado assim, olha, desse jeito aqui, significa que uma instância dessa entidade que eu grifei, tá, está associada com essa daqui de baixo, assim, com 0, 1 ou mais. Ou seja, está associada a 0, a 1 ou mais instâncias dessa entidade aqui de baixo, onde tem a bolotinha, ok? Então, isso aqui é um dos tipos de relacionamento do modelo IDF1X. Quando tiver esse desenho aqui, com isso aqui, significa que essa entidade, quer dizer, desculpe, não a entidade, mas uma instância da entidade está relacionada a 0, a 1 ou mais instâncias dessa outra aqui de baixo. Tá certinho? Importante, tá, pessoal? Agora, essa outra aqui tem um pezinho aqui, ó. Na apostila de vocês, eu acho que o P não está aparecendo, então depois vocês corrijam, por favor. Tá? Significa que essa entidade aqui, uma instância dela, tá, está associada a pelo menos uma instância dessa daqui de baixo. Pelo menos uma. Quer dizer, pode ser uma, pode ser duas, pode ser várias, mas pelo menos uma. Ok? Outro tipo, senhores, é esse aqui, ó. Vocês veem que é bem parecido, só que aqui tem um Z. Esse Z significa que essa atividade, essa entidade daqui de cima, uma instância dela está associada a 0 ou uma instância dessa daqui de baixo que eu estou riscando para vocês verem. Tá? 0 ou 1. Tá? Essa de cá, uma instância da de cima, só pode estar associada a 0 ou a uma instância daqui de baixo. Se representa assim, com esse Z aqui embaixo. Temos mais 3. Essa aqui agora, ó, tá? Tem um N aqui embaixo, não é? Significa exatamente N. Então, eu não vou repetir que é sempre a entidade que está em cima com a entidade que está embaixo. Quer dizer, uma instância dessa está associada a N instâncias dessa aqui de baixo, ok? A exatamente N. Aqui tem esse exatamente para restringir, tá? É exatamente N. Não pode ser até N, não. É exatamente N. Quer dizer, uma instância dessa entidade que eu colocar aqui em cima, tá, está relacionada com exatamente N instâncias da que eu botar aqui embaixo. Tem mais duas para terminar. Essa aqui, que vocês estão vendo, tá, é de N a M. Tá? Não preciso repetir que é a entidade de cima, a instância dela com a instância da de baixo, tá? De N a M. E a última, que não é muito usada, é essa aqui, ó, onde se coloca, entre aspas, esse barra N. Que na realidade é o seguinte, essa daqui, esse N aqui, é uma nota que está em algum lugar no seu diagrama, e nessa nota está especificada qual é essa cardinalidade aqui. Ok? Então se usa isso aqui para exemplificar. Agora vamos ver o seguinte, ó. Relacionamento. Tem um quadro aqui
que eu consigo explicar para vocês como é que é. Então, pensem comigo exatamente assim, olha. Vou dividir os relacionamentos em dois. Pensem assim comigo que vai bem. Dois relacionamentos, tá? Na verdade, não são dois, são dois tipos. Aí você pensa em não específico e específico. Vamos começar assim, olha, a visão do geral para o particular. Eu tenho relacionamento não específico e específico. Então, professor, mas o que é não específico? Vou explicar, exatamente agora. Então, ó, o relacionamento não específico é um relacionamento de muitos para muitos. Então, é não específico. Vou dar um exemplo na vida real. Alguém chega e diz assim, me falaram sobre um monte de coisas. Pô, me falaram. Quem que falou? Um monte de coisas. Quais coisas? Então, é uma informação, para mim, é pobre. Se alguém vier com esse papo para mim, eu digo, olha, estou fora. Tá? E o modelo também. O modelo diz, relacionamento não específico, estou fora. Não trabalho. O modelo IDF1X não trabalha, nenhum modelo trabalha com não específico. Aí o cara diz, então não presta. Claro que presta. Ele pega o não específico e transforma em específico. Ok? Então é isso que ele faz. Então vamos lá ao quadro para a gente continuar explorando aquilo ali que é muito importante. Vamos ao quadro e continuar com o relacionamento. Ok? Agora o específico, como o nome diz, ele especifica a coisa. Em vez de dizer me falaram, ele diz fulano falou, né, sobre este assunto. Então ele especificou, ótimo, esse aqui é que é interessante. Agora, dentro desse, a gente tem duas divisões, os categóricos e os de conexão. Tá? Os categóricos podem ser completos ou incompletos, e os de conexão podem ser não identificados, ou não identificador, me perdoe, ou identificador. E esse aqui, o não identificador, por sua vez, ainda pode ser opcional ou mandatório. Ok? Eu vou mostrar a convenção de cada um deles aqui. Ó. O método IDF1X usa essa convenção para um relacionamento não específico. Tá? Vocês usam isso. Vocês vão ver na ferramenta que nós vamos usar, que é a DB Design 4, que você bota um relacionamento assim, ele transforma. Automaticamente ele transforma isso. Ok? A outra convenção é para o específico categórico completo. É assim, ó. O relacionamento é assim. O professor Christian, talvez ele dê um exemplo para vocês sobre isso. Isso aqui é o completo agora. Esse aqui de baixo é o incompleto e esse de cima é o completo. Quer dizer, o categórico completo. Ok? A gente viu alguns exemplos disso no NR, mas não falado com esse nome, nem vestido com essa roupagem. Mas vocês já vão ver isso aí daqui a pouquinho. Ok? Agora, o opcional, quer dizer, o não identificador opcional, tem essa convenção aqui, ó. E o mandatório tem essa convenção aqui. Tá? Essa convenção, quer dizer, uma bolinha, aqui é pontilhado, vocês estão vendo que aqui é pontilhado, e tem um losango aqui na ponta. Isso é convenção, tá? Mas é uma convenção usada universalmente por aqueles que utilizam o método de IDF1X. E o outro é só o pontilhadinho, né? E não tem nada aqui na ponta, ok? Bom, para que isso aí fique legal para vocês, eu fiz o seguinte, ó. Vamos ver um desenho para isso. Esse desenho, eu usei a ferramenta que eu recomendo que vocês usem, aliás, muitos alunos já têm, né? Que é a ferramenta DB Design 4, cujo nome está aqui, vocês daí, obviamente, não conseguem ver. Né? Mas aqui tem, olha, aqui eu tenho uma entidade que eu chamei pai, entidade pai, o nome é apenas hipotético, para mostrar um exemplo de não identificador. Eu quero mostrar para vocês o exemplo de não identificador. Então, olha, se eu tenho uma entidade pai, já de acordo com as convenções que a gente usa, aqui está o nome da entidade, pai. Tá? Aqui está a parte que divide o que é chave, que fica em cima, do que não é chave, que fica embaixo. Essa ferramenta é tão boazinha que ela até desenha para a gente uma chavezinha aqui bem bonita, para a pessoa não esquecer que isso aqui é uma chave, ok? E aqui embaixo ficam os atributos não chave. Para efeito simplesmente de exemplo, eu botei pai, código, como a chave, e pai, nome, apenas isso como um atributo não chave. Eu falei para vocês algumas convenções que eu uso particularmente, vocês não precisam usar se não quiserem, é que eu uso sempre as 3 primeiras letras
tá, do nome do atributo para identificar a entidade. Então eu boto pai, aí boto código, significa o código do pai. Pai, nome, é o nome do pai, e assim por diante. Né? Se eu tenho aqui uma outra entidade que eu chamei de filho, tá? E estou usando esse relacionamento que há pouco eu mostrei para vocês, assim, né? Tá? Então esse é não identificador. O que é que acontece quando eu faço isso? Né? O pai, que vocês estão vendo aqui, ó, pai, ele vem para aqui, para a parte de baixo, como foreign key. Foreign key, o que é que significa? É chave estrangeira. Ele fica na parte de baixo, vocês estão vendo, ó, na parte de baixo. Então significa que é não identificador, ele não está aqui em cima. Se ele tivesse aqui em cima, ele seria identificador. Essa é a grande diferença entre o identificador e o não identificador. Então vocês olhem bem que a chave dessa aqui, que é pai código, vocês estão vendo pela chavezinha, né? Ela vem para cá, está aqui, só que aqui ela aparece na parte de baixo com esse FK, que é de chave estrangeira, no inglês foreign key. Ok? E na outra transparência, para chegar ao fim de relacionamento, eu mostro o identificador. Então a mesma tabelinha que eu mostrei antes, a tabela pai, com seus dois atributos, o atributo chave aqui em cima e o não chave aqui embaixo, e a mesma tabela filho, só que agora eu quis fazer para ele um relacionamento identificador, cuja convenção é essa aqui que vocês estão vendo e que eu já mostrei na transparência anterior. Né? Então, quando eu faço identificador, o que é que aconteceu? Olhem bem. Estão vendo aqui o foreign key? Só que ele está na parte de cima. Ó, tá? Então, a chave dessa entidade filho é composta pela chave, pelo código do filho, juntamente com o código do pai. Então, os dois estão juntos. E isso aí é a característica do identificador, ok? Então, senhores, eu vou, nesse momento, passar a palavra para o professor Krishna, ver as perguntas, as considerações que ele tem a fazer, e depois a gente continua. Então, por favor, professor Krishna, assuma agora. Bom, pessoal, eu gostaria de estender aqui alguns conceitos apresentados pelo professor Eugênio, em relação a esse aspecto de relacionamentos e também em relação às visões. Né? Em relação aos relacionamentos, né, nós temos também os relacionamentos de categorização. Né? E os relacionamentos de categorização, eles podem ser de grupo completo ou de grupo incompleto. E o que seria isso? Os relacionamentos de categorização, eles são caracterizados por possuir uma entidade genérica, tá? E entidades categorias, que são subtipos dessa entidade genérica. A gente tem um exemplo disso bastante claro na página 47 da apostila de vocês, porque utilizando esse exemplo que está na página 47 da apostila, fica também nítido a questão de utilização do padrão do IDF1X em relação ao tracejado, as bolinhas, né, em relação ao padrão. Né? E nesse exemplo a gente vê o quê? Que a gente tem uma entidade genérica cliente e a gente tem entidades categorias cliente, pessoa física e cliente, pessoa jurídica. Né? E o que seria isso? Eu poderia ter, por exemplo, um cliente, uma entidade cliente, cujo código seja o seu atributo-chave, e eu poderia ter, então, na minha pessoa física, também o código do cliente como chave, e ter um atributo, por exemplo, exclusivo, né, dessa entidade pessoa física, como o número do CPF. Já na minha entidade cliente pessoa jurídica, eu poderia ter também como código o código do cliente, né, vindo da entidade cliente genérica, e como atributo exclusivo dela, por exemplo, o CNPJ, né, que é um atributo exclusivo de pessoa jurídica, assim como o CPF é um atributo exclusivo de pessoa física. Né? Então, essas são duas entidades categorias que são subtipos, né, que especializam essa entidade genérica. E é importante ressaltar que elas são mutuamente exclusivas, tá? Ou seja, um cliente ele não pode ser
ao mesmo tempo pessoa jurídica e pessoa física. Um cliente ele pode ser cliente e ser obrigatoriamente pessoa física, ou ser cliente e ser obrigatoriamente pessoa jurídica, né? Isso é o relacionamento de grupo completo. No caso do relacionamento de grupo incompleto, vale tudo que eu falei aqui até agora, com uma única diferença, que eu poderia ter uma instância da minha entidade cliente que não estivesse nem apresentado como cliente pessoa física e nem como pessoa jurídica. Eu poderia ter um cliente, simplesmente, na minha entidade cliente, que não seja nem física e nem jurídica. E uma coisa muito interessante da gente observar em relação a isso, né, é que vocês talvez já tenham feito essa ligação. O que isso se assemelha ao que a gente viu na aula passada? Isso se assemelha bastante com os relacionamentos de especialização que a gente viu na aula passada. Os relacionamentos de especialização do modelo entidade-relacionamento têm exatamente o mesmo propósito, o mesmo objetivo que os relacionamentos de categorização do IDEF 1x. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui também, que é um ponto importante do IDEF 1x, que ele estende, que não é apresentado no MR, é em relação às visões. As visões, elas facilitam bastante o trabalho, né, principalmente em modelos grandes. Então, suponhamos uma entidade aluno em que a gente tenha diversos atributos, como, por exemplo, a matrícula do aluno, o nome, o telefone, o endereço dele e o valor que ele paga de mensalidade, por exemplo, né? Se eu estou trabalhando num subsistema financeiro, eu poderia ter interesse em matrícula, nome e valor de mensalidade. Se eu estou trabalhando num subsistema de marketing, eu poderia ter interesse em matrícula, nome, endereço e telefone. Então, são visões diferentes a respeito da mesma entidade. E essas visões ainda contemplam visão ER, visão chave e visão completa, em que eu posso ter a visão somente de entidades, visão de chaves mais atributos específicos que eu queira representar, ou a visão de todo o modelo, o que facilita bastante o entendimento quando a gente quer sintetizar o nosso modelo. Eu vou retornar agora com você, professor Eugênio. Ok, senhores, então nós vamos agora trabalhar nas fases do modelo IDEF 1x. Eu quero fazer uma observação antes de continuar com isso, que é a seguinte, olha. Eu coloquei nessa aula várias coisas para ajudar vocês, mas coisas que eu vou detalhar na aula 5, quando nós trabalharmos especificamente com o módulo IDEF 1x. Se vocês forem olhar na apostila, vai ver que só consta 2 fases, e mesmo assim não está declarada, não está definida com bastante profundidade, né? E eu coloquei todas as fases do método, tá? Agora eu gostaria também de deixar claro uma coisa, se enquadra aqui agora. Quando a gente vai trabalhar na prática, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão conviver com banco de dados. Não existe aplicação séria sem o uso de banco de dados. Ou seja, profissionalmente você vai estar sempre envolvido com banco de dados. Vocês sabem que nos modelos se criam as bases necessárias e depois vêm as aplicações. A gente pode, eu falo a gente, a pessoa que tem experiência, pode olhar para o modelo e dizer assim, olha, pode fazer o sistema que vai funcionar. Ou o contrário, eu posso olhar e dizer, olha, nem faz que não vai dar certo, baseando apenas no modelo. Então o modelo é muito importante e nós vamos então ver as fases do IDEF 1x para construir o modelo, ok? Quis ressaltar para vocês saberem a importância disso. Agora vamos ver. Então, o método IDEF 1x para modelagem de dados, tá certo? Ele é composto pelas seguintes fases. Começa na fase 0. Se me perguntarem por quê, eu vou responder. Coisa de americano. Podia começar na 1, mas eles começam na 0. Tá? O que é a fase 0? É a fase de iniciação do projeto. Em seguida, eu vou detalhar daqui a pouquinho essas fases, tá? Um nível pequeno de detalhamento. Depois vem a fase 1, que é a fase da definição das entidades. Estou continuando aqui. A fase 2, nesse método,
se faz a definição dos relacionamentos. Ok? A fase 3 desse método faz a definição das chaves. A fase 4, finalmente, é que vem a definição dos atributos. Ok? Esse método, ele é um método iterativo, ou seja, você vai fazendo uma fase e, ao acabar uma fase e passar para outra, você pode voltar na fase anterior para refinar essa fase. Tá? Isso é uma característica forte desse método. Agora, eu vou detalhar, não com um nível profundo de detalhamento, porque isso vai fazer parte da aula 5, vou detalhar algumas fases, só para vocês já terem uma noção dessas fases, né? Então, a fase 0, ela tem 5 etapas, ok? A primeira, que é fundamental, é estabelecer os objetivos da modelagem. Nessa fase, você vai descrever o seu problema e vai descrever também as restrições. Vai dizer, eu não vou fazer isso por causa disso. E, obviamente, tudo isso tem que ser escrito, né, documentado. Essa 2, vejam bem, aqui é tudo fase 0, 0, 0, 0, né? Eu estou trabalhando na fase 0, que por sua vez tem 5 etapas. Né? A fase 2, a fase 02, é desenvolvimento do plano de modelagem. Vocês fazem um planejamento dizendo, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo outro. Para vocês verem que o método é muito mais detalhado do que o MER, né? Ele tem bastante mais recursos. A fase 3 é a organização da equipe do projeto. A equipe é composta de uma série de pessoas, de papéis, que eu não vou detalhar agora, como já falei, né? Mas vocês vão saber disso na aula 5. A parte 4 aqui vem a coleta do material fonte. O que significa isso? Resumidamente, significa o seguinte, qualquer coisa que você faça tem que ser justificada por algum material. Não pode chegar assim, eu fiz isso porque eu achei bonitinho. Não vale, tá certo? Você tem que ter um documento, dizendo, eu fiz isso baseado nesse material aqui, ó. Tá? Isso aqui é coisa de americano também, adoção de convenções do autor, que é o seguinte, o método tem as suas convenções. Se o autor daquele modelo quiser mudar alguma coisinha, desde que não infrinja as regras do modelo, ele bota lá, eu pintei isso aqui de vermelho porque eu achei mais interessante. Então isso é convenção do autor. A fase 1, que só deve ser feita após a fase 0, é a definição das entidades. Aqui tem 2 partes sozinhas, mas são 2 partes que demoram a beça. Aqui tem 2, mas vale por aquela outra toda lá, em termos de trabalho. A primeira se chama identificação das entidades. Você só identifica, só bota lá o nome dela, nada mais. Identifica, não só o nome, mas identifica. E depois você define. Definir é uma coisa muito mais abrangente do que a identificação. A definição, você tem que escrever qual é o propósito daquela entidade, de tal forma que qualquer pessoa que vá ler aquele documento entenda, ok? Isso é muito importante. Esse método é todo documentado, não tem nada que não seja documentado. Cada fase, a fase 1, a fase 2 ou a fase 4, qualquer uma das fases, termina sempre com um documento escrito que tem que ser aprovado pela equipe do projeto, tá certo? E que, mesmo aprovado, ele pode voltar para ser revisado. Tá? É um método iterativo. Muito bem. A fase 2 vem a definição dos relacionamentos. Tá? Só vai fazer os relacionamentos depois daquilo ali. Tá? Então, você identifica quais são as entidades relacionadas, ok? Define os relacionamentos, tá? E depois você constrói a definição, o diagrama de nível de entidade. Esse diagrama de nível de entidade é um diagrama onde mostram apenas as entidades, nada mais. Tá? Diagrama de nível de entidade, como o nome está dizendo, é só nível de entidade. Eu só mostro no meu desenho as entidades. O cara, e quais são as chaves? Eu digo, não interessa. E quais são os atributos? Não interessa. Nesse momento, obviamente. Tá certo? E essa identificação das entidades relacionadas, aqui eles fazem através de uma tabela, montam uma tabela, onde as linhas são os atributos, aliás, desculpe, as linhas são as entidades e as colunas também. Tá? Então ele diz, essa entidade aqui se relaciona com essa, aí marca um X. E com essa também, aí marca um X. Essa aqui se relaciona, e aí vai. Tá? Vocês vão ver isso na aula 5 com bastante propriedade. Agora é só uma pequena aproximação. Né?
a definição das chaves. Depois de feito o relacionamento, que por sua vez foi feito depois das entidades, nós vamos definir as chaves. Então, vai fazer a resolução de chaves de relacionamento não específico, que é aquilo que eu falei, relacionamento N para N, muitos para muitos são não específicos, então tem que resolver. Como eu falei, o método não permite relacionamento não específico, então tem que resolver. Quando faz isso? Agora. Né? Representação das visões funcionais. Lembra de visões? A visão do aluno, a visão do professor, e etc. Né? Então, representa-se aqui. Aí depois vem a identificação dos atributos chaves. Vocês já sabem, tão bem quanto eu, o que são atributos chaves. Depois vai migrar as chaves primárias. Isso aqui, talvez eu vá te dizer aqui na frente rapidinho o que é migrar a chave primária. Quando a gente faz um relacionamento entre duas entidades, tá? A chave de uma migra para a outra, vai para a outra. Naquele exemplo que eu mostrei, feito no DB Design, quando tinha pai para filho, vocês viram que a chave de pai mudou para a chave, mudou não, migrou para a chave de filho. Isso se chama migração. Okay? Quando eu tenho um relacionamento não específico entre duas entidades, automaticamente o modelo cria um terceiro e migra a chave. Vocês vão ver isso, que chocante que é. Usando o DB Design, que eu recomendo que vocês já estejam usando, todos vocês, se vocês botarem duas entidades independentes, tá? E ligar com um relacionamento não específico, aquelas duas bolinhas em cada ponta, ele cria sozinho uma terceira entidade e relaciona certinho, na boa, sem trabalho nenhum para vocês. É uma maravilha a ferramenta, ok? Vamos continuar. Então, olha, validação das chaves do relacionamento, tá? Definição dos atributos chaves e definição dos atributos chaves. Ah, sim, lá era identificação dos atributos, aqui definição dos atributos chaves, e depois representação dos resultados da fase 3. Né? Essa representação é aquilo que há pouco eu especifiquei para vocês. É uma coisa escrita, mostrando tudo o que ocorreu aqui nessa fase, ok? Muito bem. E a última fase chama-se definição dos atributos. Né? Agora é que se identifica os atributos não chaves, né? Aqueles outros atributos que ficam nessa parte aqui de baixo, né? Que é atributos não chaves. Você vai estabelecer as propriedades dos atributos, ou seja, esse atributo é o quê? É uma string ou não? É um real? É um tipo, né? Você vai definir. Vai definição dos atributos. O definir o atributo, senhores, é dizer assim, esse atributo tem o propósito de servir como... E tem que descrever isso claramente. Vocês têm que pensar que vocês fazem um projeto e outra pessoa pode fazer uma manutenção. Então tem que ter claro, alguém tem que se basear em algo válido, né? Correto. Então isso está aqui na definição. Depois, refinamento do modelo. Né? Refinamento do modelo, como o nome diz, é melhorar um pouco o modelo, analisando coisas que podem servir para isso. E sempre termina com isso, né? Representação dos resultados da fase 4. Né? Então, senhores, com isso aqui, a gente viu de passagem, não fiquem preocupados que isso aqui não cai na prova de vocês não, tá? Essa parte aqui não cai. Tá? Isso aqui já é uma antecipação que eu fiz da aula 5, então, com relação à prova, fiquem tranquilos. E eu vou passar agora a palavra para o Christian, para as considerações que ele tem a fazer. Christian, por favor. Bom, falando em prova, professor Eugênio, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão, né? Uma pequena revisão de questões objetivas, né? Para a gente ver todos os conceitos que foram apresentados até agora, né? Já que a gente está se aproximando da prova. Então vamos ver aqui algumas questões objetivas. Uma entidade, algumas coisas sobre entidade. Entidades, elas são representações abstratas de objetos do interesse do sistema. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdade. De fato, esse inclusive é o conceito apresentado para vocês na apostila, né? Entidade fraca, ela é fraca ou dependente quando a sua existência depende de uma outra entidade? É verdade. A entidade fraca, ela só tem sentido, né, se ela estiver vinculada, se existir realmente uma dependência de outra entidade. Ela só existirá vinculada a uma entidade forte, né?
Entidades são elementos que interagem com os dados do banco de dados e estão relacionados com o mesmo? De jeito nenhum, né? As entidades, elas fazem parte do modelo conceitual ou do modelo lógico, né? Quando a gente fala dados do banco de dados, a gente já estaria lá no nível físico, né? A gente já estaria lá no nosso último nível de abstração, então já não tem mais nada a ver com entidade. Isso aí vai fazer parte das nossas últimas aulas, né? Um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem uma entidade proprietário, né, que se relaciona com uma entidade carro, tá, do tipo proprietário possui carro. Tá? Proprietário tem como chave o seu CPF e tem como atributos o nome e o telefone. E o carro tem como chave a placa e tem como atributos a marca e o modelo. O que a gente pode extrair de verdade desse relacionamento, né? Nós temos aqui duas entidades, né, proprietário e carro. Nós temos um relacionamento, que é o possuir, né? O proprietário possui carro. Cada entidade possui 3 atributos. Um proprietário pode possuir N carros, mas um carro só pode ser possuído por um proprietário. Isso tudo que eu falei aqui é verdade. Agora, a cardinalidade mínima entre os atributos CPF e placa é 0. Isso é um conceito falso, porque quando a gente fala em cardinalidade, a gente está se referindo a instâncias de entidades e não de atributos. Cardinalidade não é relação de atributos, cardinalidade é em relação à relação de entidades. Esses foram alguns conceitos apresentados aqui de revisão, tá, de questões objetivas. Eu vou retornar ao professor Eugênio para ele fechar, então, a aula de hoje. Bom, pessoal, então vamos fechar a aula. Eu vou mostrar uma lista que faz parte, quer dizer, na realidade, isso já é um adendo ao método IDF1X para você checar tudo o que foi feito. Eu vou falar isso aí rapidamente para vocês, que eu quero falar uma outra coisa ainda, aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Vamos aqui. Olha aqui, olha. Revisão do projeto. Uma vez feitas aquelas fases todas, se chama em inglês de walkthrough, tá certo? O passo 1 para revisar é varrer a lista de entidades. O que é varrer? É percorrer aquelas listas. Depois, no passo 2, a gente vai ler o diagrama funcional. Depois, no passo 3, vai examinar os atributos-chave, ver se está tudo ok ou não. Depois vai examinar, tudo examinar, né? Examinar a migração dos atributos-chaves. Vai examinar os atributos não-chave. E, finalmente, vai atribuir um status ao diagrama. Vai atribuir esse status e dizer assim, olha, está ok, pode aprovar, pode mandar para o cliente que está certo, ou não. Agora, vejam bem, é importante vocês saberem o seguinte, olha, esse método, ele trabalha com uma filosofia bem diferente do MER. Rapidamente é assim, é como se as entidades fossem algumas caixinhas, você fez as entidades sozinha, tem um monte de caixinhas, e depois você fez um monte de pedacinho de papelão, e botou o nome dos atributos. Tem lá, tem em cima da sua mesa um monte de caixinhas representando as entidades e um monte de pedacinho de papelão representando os atributos. Aí você vai fazer o casamento das entidades com os atributos. Você pega assim, preço, vai para essa entidade, bota lá dentro e vai botando nas caixinhas. No final você olha, opa, sobraram umas caixinhas sem nada, então aquilo ali está errado. Ou pior, ou da mesma maneira, alguns atributos não tiveram caixinha para ele, ali está errado. Então você consegue, através desse cheque, descobrir a realidade do seu projeto. Muito obrigado e até a próxima aula. Educom, educação superior com alta tecnologia.